Oi, tu, Tata Zilapanzo falando aqui com vocês e, cara, passei umas penumbras aí na vida, né? Com uma gripe ferrada que eu peguei, mas tudo bem, né? A gente toma a vacina, a gente faz tudo que precisa, então a gripe até, segundo os médicos, foi mais leve do que deveria ser. Então tome cuidado aí. Mas me lembrou uma situação, né? Essa enfermidade que eu fui acometido. Me lembrou de que algumas vezes a gente sempre procura um médico, deve procurar, só que a gente esquece de alguns paliativos que a gente tem aí para resolver alguns problemas da nossa vida e que são de conhecimentos tradicionais, né? Então eu lembrei que muita macumba hoje em dia se tornou uma coisa muito sólida, por dizer assim, sem mais aquele chance do encantamento da macumba. Então você vai na macumba muitas vezes para ser inspirado, orientado e tudo mais que a gente já sabe que realmente a macumba faz. Só que um grande problema, a grande questão de tudo isso está sendo sobre o desencantamento e o esquecimento de certas práticas de macumba que sempre ajudaram muito todo mundo. Hoje nós temos acesso fácil aos médicos, né? Temos hospitais perto de casas, temos várias clínicas médicas, então dá para você recorrer aí, né? Tem o SUS que dá para ser recorrido aí. Mas há muito antigamente, quando a macumba foi macumba, quando a macumba se criou, cara, não era assim que acontecia. Muitas cidades não tinham sequer o saneamento básico necessário. Não tinha sequer um médico ali, generalista no local para fazer qualquer tipo de atendimento. Então, essas comunidades, elas tinham que inventar uma forma, né, desenvolver uma forma de encontrar um processo de cuidados de saúde, de curas. Então, dentro das tribos indígenas, né, dos povoados indígenas, normalmente isso aí era feito por quem? Pelos pajés nos povoados e nas vilas, nas cidades africanas, era feita pelos quimbandas, curandeiros, né? Principalmente do povo da origem banto, ou por alguns médicos tradicionais, como os Root Doctors, que a gente vai encontrar aí, muito prominente dentro da cultura do Hoodoo, né? Feita lá no sul dos Estados Unidos e no Haiti também. Mas e no Brasil? Quem que fazia isso no Brasil colonial, por exemplo? Os feiticeiros. Eram os feiticeiros que trabalhavam essas questões. E isso acabou se tornando uma herança da macumba, uma herança da umbanda, uma herança da quimbanda e que hoje está se perdendo. Então é muito fácil você ir num terreiro e a entidade acender uma vela, mandar você rezar uma certa situação, algumas mandam fazer um ponto riscado, ou uma grande entrega, alguma coisa do tipo, mas as pequenas macumbinhas do dia a dia foram esquecidas, né? Aquelas medicinas tradicionais foram esquecidas. Então, vamos resgatar um pouco dessa tradicionalidade. Eu até brinco que no começo do Chão de Jorge, o pessoal estava muito ansioso. Né? O pessoal era muito ansioso. Terreiro novo, né? Eu querendo ter uma visibilidade. Então as pessoas iam lá achando que eu era uma pessoa inalcançável, inatingível e tudo mais. E aí, até elas terem esse contato e entender que eu era um ser humano como outro qualquer, demorou um pouquinho, né? E eu falava assim, gente, vocês estão muito ansiosos, vocês estão muito nervosos. Vamos tomar um chazinho de alface? Eu falava brincando, né? Mas o que é o chá de alface? O chá de alface, ele é um calmante. Ele é um calmante natural, muitas vezes até mais poderoso do que propriamente um chá de camomila, um chá de cidreira, um chá de melissa, né, uma passiflora, né, que a gente vai encontrar aí também. Inclusive, a passiflora, ela é feita do maracujá, né? E o maracujá, ele também é um calmante natural. E você pode fazer uso desse. Só que o que acontece? A gente faz uso errado. A gente usa o suco do maracujá, sendo que os princípios ativos para dar tranquilidade, para acalmar, não estão na fruta em si. Até tem um pouco lá, mas é muito pouco. Então você teria que comer toneladas da fruta para se beneficiar disso. Onde que está? Está na flor do maracujá, na Passiflora incarnata, uma espécie de maracujá, tá? Que é a passion fruit, né? A fruta da paixão. Então você vai encontrar isso aí na flor. E mas existe um chazinho que o vovô Chico sempre ensinou para as pessoas fazerem para dar uma acalmada que usa daquilo que a gente vai ter em mãos mais fácil, que vai ser o quê? O maracujá em si. Então você vai tirar toda a polpa do maracujá, pode fazer um suco aí para a família, para tomar, para se divertir, para se alegrar.
E aí com a casca do maracujá, você vai ferver a casca do maracujá durante 5 minutinhos. Depois abafa, espera mais 5 minutos, coa e toma. Mas detalhe, gente, sem adoçar. Não adianta você enfiar açúcar aí, nem que seja mel, porque daí você vai estar pondo uma bomba aí de glicose para dentro de você e vai ficar ativão. E vai ter o efeito contrário daquilo que você deseja. Então, basicamente, o que você vai precisar é justamente de fazer o uso da tranquilidade do maracujá. E a gente vai encontrar isso um pouco na casca, mas é mais na flor, tá? Existem fitoterápicos aí hoje que vendem, né, com o princípio ativo da passiflora. Então você vai encontrar aí vários aí com nomes comerciais que você vai encontrar que vai ter os mesmos efeitos, tá? Mas voltando ao chá de alface, o chá de alface é ruim também, mas ele é ótimo para dormir. Então você tá com problema de insônia, cara, toma um chá de alface antes de dormir, pega ali uma folhinha de alface, pode ser qualquer tipo de alface, mas dê preferência ao alface liso, né, aquele alface romano que o pessoal fala, e joga ali um pouquinho de água em infusão, tá? Deixa ali por 5 minutinhos, coa e toma esse chá, também sem açúcar, tá? Isso vai ajudar bastante você dentro desses seus processos de insônia. Um outro medicamento que eu lembro, assim, de cabeça, né, que muitas vezes os guias passavam, era para controle da pressão arterial. Então, pessoas que têm a pressão muito alta ou muito baixa, que passam mal por isso, porque pressão extremamente baixa também faz passar mal, os pretos velhos ensinavam uma mironga que era da seguinte forma: você vai pegar um alho, né, um dente de alho, você não vai tirar da casca, você só vai dar uma amassadinha nele no dorso da faca para ele dar aquela quebradinha. E aí você vai colocar num copo americano, né, 150 ml de água ali, e tampar aquilo com um pano, com um guardanapo ali, deixar do lado da sua cabeceira à noite. E pela manhã você vai tirar o alho e vai tomar essa água em jejum, antes de pisar o pé no chão. É por isso que tem que ficar do lado da sua cabeceira, para que você não precise pisar no chão e ir em busca disso daí. Falou que se tomar isso aí durante 7 dias, a princípio, até 21 dias na sequência, a pressão regulariza. E nós não estamos falando aqui de diminuir a pressão ou de aumentar a pressão. Ela regulariza, tá? Ela vai criar uma harmonia na sua pressão arterial. Vale a pena tentar, tá? Claro que sem deixar os seus remedinhos de lado. Nunca deixe os seus remédios de lado. E uma outra mironga que eu me lembro aqui, que o vovô Chico passa muito para as pessoas, né? Que ele fala que é um tônico da vida. Ele fala para fazer esse tipo de suco, ele mistura às vezes outras coisas e tal, mas eu vou passar aqui a base dele, tá? Que é um suco de laranja que você vai tomar pela manhã também, em jejum, tá? Então você vai espremer de 1 a 2 laranjas, você vai bater essa laranja com uma berinjela, um dedo de berinjela, né? Você vai pegar assim uma fatia assim do tamanho do seu dedo assim de berinjela. Você vai colocar também um pedacinho de gengibre também, tá? E você vai colocar também um pedacinho, pode colocar um pedacinho de beterraba também para dar uma doçura. Não é necessário. Pode acrescentar cenoura, também não é necessário. A base é suco de laranja, berinjela e gengibre. Mas você pode acrescentar essas outras coisas. Agora, o princípio mais importante de tudo isso, desse tônico, é couve, tá? Colocar ali 2 folhas de couve picadas, bem picadas, e você vai bater tudo isso no liquidificador. Pode adicionar um pouquinho mais de água, assim, só para dar uma consistência ali no liquidificador. Coa e toma isso em jejum, tá? 7 dias também é um tônico para a tua vida. Vai melhorar a sua alegria, seu estado de ânimo, vai melhorar suas essências e tudo mais. A única ressalva é que diabéticos não podem tomar, tá? Infelizmente a laranja tem muito açúcar e pode causar mal para os diabéticos. Qualquer outro caso pode ser tomado sim, tá? Seria um tônico para a vida. E a gente vai ver que tem várias dessas questões aí no dia a dia, várias dessas mironguinhas que a gente esquece. Você, no seu terreiro, na sua família, na sua tradição, você tem alguma dessas mirongas? Deixa aí nos comentários, vamos discutir sobre isso. Quem sabe a gente faz um programa no futuro só sobre esses tipos de prática. Saravá, banda!